Bom, pessoal, vamos junto para um gabarito comentado da prova da SpaceX do ano de 2022, do ano passado. Essa daqui é a prova modelo A. Foram duas provas diferentes, A e B. E na prova A, a primeira questão de química é a questão 33, que é essa que está aqui do nosso ladinho. Vamos dar uma lida no enunciado, bora lá. A aspirina é um medicamento antitérmico mundialmente conhecido. E em 2022 completou 123 anos desde o seu registro. O princípio ativo desse medicamento é o ácido acetilsalicílico, que é um ácido orgânico fraco. Considere uma solução aquosa preparada por meio da dissolução de 18 gramas de ácido acetilsalicílico com 100% de pureza em 1 litro de água a 25 graus Celsius e 1 atm. A concentração de H+ nessa solução é igual a 5,7 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Dados, ele deu aí duas informações que vão ser importantes para a gente, log de 5,7 e a fórmula molecular do ácido acetilsalicílico, que é C9H8O4. E baseado nessas informações e considerando que a solução se encontra em equilíbrio químico, são feitas as seguintes afirmativas. Então precisamos ler cada uma dessas quatro afirmativas e provar ou não se elas estão certas para ver o que está dizendo aqui. Então na primeira afirmativa ele fala que o valor da constante de acidez desse ácido é de 3,2 vezes 10 a menos 4. Isso aproximadamente naquelas condições, né? O que muda a constante de acidez de um ácido são as condições de temperatura e pressão. Então, em uma determinada condição de temperatura e pressão, a constante de acidez para cada ácido é sempre a mesma. Por isso é um valor constante, por isso tem esse nome constante. E então precisamos, de fato, calcular a constante de acidez para ver se vai bater com esse valorzinho que ele está dando para a gente ali, né? Então, primeira coisa, a primeira afirmativa aqui que a gente precisa comprovar, Jesus, é que o Ka é igual a 3,2 vezes 10 a menos 3 ou menos 4? Menos 4. Menos 4. Precisamos provar se o Ka de fato é isso. Bom, como é que a gente faz para calcular a constante de acidez de um ácido? Vamos relembrar o que está acontecendo aqui. A gente tem o ácido acetilsalicílico, que apesar dele não ter dado a estrutura, precisamos subentender que esse ácido ele é monoprótico. Você precisa ter lembrado disso para fazer essa questão, porque não tem a estrutura do ácido, não dá para saber quantos prótons são liberados. Mas é um ácido monoprótico, ele libera um próton só. O que significa que, segundo a teoria de um cara chamado Arrhenius, um ácido qualquer, então estou colocando aqui uma representação genérica, HA, esse A significa ânion, então pode ser qualquer ânion, dependendo da estrutura do ácido. Quando colocado em água, ele vai sofrer ionização pelas moléculas de água, que é a formação de íons e separação dos mesmos. Um desses íons é o H+, um próton de hidrogênio, e o outro é o ânion, que pode ser um cloreto, pode ser um sulfato, um sulfeto, depende do tipo de ácido que a gente está trabalhando aqui. Bom, o ácido acetilsalicílico ele é monoprótico, ele libera de fato só um H+ para cada molécula de ácido. Então, a gente tem uma equação que está basicamente balanceada aqui, a gente não precisa mexer no balanceamento. A constante de acidez de qualquer ácido é igual ao produto dos produtos. Então, aqui a gente vai colocar a concentração do H+, tá vendo? Esses colchetes, para quem não se lembra, significam concentração. Então, aqui a gente tem a concentração do H+. A gente vai substituir isso por um valor numérico. Vezes a concentração do ânion sobre a concentração do ácido, que é a espécie antes da ionização acontecer. E quanto maior for esse valor, significa que mais íons estão sendo formados a partir do ácido. Quanto menor for o valor de Ka, né, mais sempre entre 0 e 1 ali, mas quanto mais baixinho for, significa que é um ácido fraco, que não ioniza muito bem. Então, a questão ela dá essa informação, né, que é um ácido fraco. Então, a gente já pode prever que vai ser um valor baixo. 3,2 vezes 10 a menos 4 é, de fato, um valor baixo, mas vamos ver se é isso aí. Então, a gente precisa ter aqui as concentrações de H+, do ânion e do ácido. Concentração de H+, ela já é dada de forma bem clara na questão. Está ali no enunciado, ó, 5,70 vezes 10 a menos 3. Então, vamos guardar esse valorzinho aqui. Ó. A gente já tem essa concentração. Concentração de H+ é igual
5,7 vezes 10 a... Eu estou ignorando um pouco alguns algarismos significativos aqui, porque não precisa para fazer esse tipo de questão. Vezes 10 a menos 3, mol por litro. Ele já dá nessa unidade. Mol por litro. Bom, a concentração do ânion, nesse caso aqui, ó, qual será? Bom, o ânion ele é formado toda vez que um próton é liberado. Então, para cada próton que sai da molécula, um ânion é formado, o que significa que essas espécies elas são formadas em quantidades iguais. Então, a concentração do ânion é também 5,7. A gente não precisa nem saber o nome do ânion, né? Porque é um nome meio feio. Vezes 10 a menos 3 mol por litro também. Nos resta agora saber a concentração desse ácido durante o equilíbrio. Essa é a coisinha que a gente vai ter que calcular aqui. Como que a gente vai calcular a concentração do ácido? Com as informações... Olha só como é que eu sou péssimo em fazer linha reta nesse negócio aqui. Com as informações que ele deu na questão. Ele fala que a gente colocou... Que a gente não, na verdade alguém, eu não sei quem. Mas ele fala que colocaram 18 gramas em 1 litro de água. Botaram 18 gramas do ácido. Vou até colocar aqui, ó. 18 gramas de HA, que é o ácido acetilsalicílico, tá? Eu estou representando de uma forma genérica aqui, para não precisar desenhar a molécula toda, em 1 litro. Então, aqui a gente já poderia dizer que a concentração do HA é igual a 18 gramas por litro. Porém, todas as outras concentrações estão em mol por litro. A gente precisa colocar isso daqui também em concentração molar. Então, para a gente colocar em concentração molar, a gente precisa saber quantos mols equivalem a 18 gramas desse ácido. Por isso é importante ter a fórmula molecular dele, que ele deu também ali na questão. Ó. C9H8O4. Por que isso? A partir dessa fórmula molecular, a gente pode calcular a massa molar, que é a massa em gramas referente a 1 mol dessa molécula, desse ácido, referente a 1 mol do ácido acetilsalicílico. Para isso, a gente pega os valores que estão na tabela periódica e essa prova dá uma tabela periódica, você não precisa memorizar. Sendo que carbono é 12, hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Então, esses valores aí geralmente a gente acaba memorizando mesmo. Bom, como são 9 carbonos, vamos calcular aqui a massa molar. Como são 9 carbonos, a gente vai colocar 9 vezes 12. Sendo 8 hidrogênios, 8 vezes 1, que dá 8, e 4 vezes 16, porque temos 4 oxigênios. Bom, isso daqui vai dar 180 gramas por mol. Olha como é que eles foram bonzinhos, né? Porque 18, 180, alguma coisa aqui está conversando, né? Não está à toa. Bom, a gente sabe que 1 mol de ácido acetilsalicílico pesam em gramas, então, 180 gramas. Mol, lembrando, é quantidade de matéria, quantidade de moléculas. Lembra do número de Avogadro? 6,02 vezes 10 a 23, isso representa 1 mol de moléculas. Então, a gente sabe que essa quantidade absurda de moléculas de ácido acetilsalicílico pesa 180 gramas. Bom, e 18 gramas serão quantos mols? Se o mol é 180, 18 é 0,1, porque é dividido por 10, né? Mas se você não enxergou isso de forma clara, basta fazer uma regra de 3. 180 gramas equivalem a 1 mol, assim como 18 gramas equivalem a N. E N vai dar 0,1. Vou botar aqui do ladinho, porque eu acho que não está... Se botar ali muito embaixo, vocês não vão ver. 0,1 mol. Como isso aqui está em 1 litro, né, eram 18 gramas por litro, a gente já pode dizer que esse é o valor da concentração de HA. Então, a concentração do ácido acetilsalicílico é, de fato, 0,1 mol por litro. Primeiro passo para resolver isso. Agora é só colocar esses valores que a gente já tem, né? Vou até apagar aqui, ó, porque agora nós temos o valor da concentração. Vou apagar aqui para ocupar muito espaço. Nós já temos o valor da concentração de HA, então a gente já pode colocar aqui 0,1 ou
Vocês estão vendo? Está tudo aqui em base 10? Está tudo em potência de base 10? Vamos botar esse 0,1 em potência de base 10 também? Provavelmente isso vai ajudar na conta. Então, 10 a menos 1 mol por litro. Certo? Agora é só calcular. Corre para o abraço. Ka é igual a H+ vezes A-, né? Concentração de H+ vezes a concentração do ânion, sobre a concentração do ácido. Já vou botar os valores substituídos aqui. Bom, concentração de H+ não é igual à concentração do ânion? E aqui a gente não está multiplicando um pelo outro? Se são os valores iguais, multiplicando um pelo outro, é só elevar ao quadrado. Então, a gente vai colocar aqui, olha, 5,7 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Pronto. Resolvido. Sobre 10 a menos 1. Bom, vamos lá. Então, aqui, olha, a gente pode separar esses dois caras ali em cima, né? 5,7 ao quadrado, 10 a menos 3 ao quadrado. 5,7 ao quadrado, você não pode usar calculadora nessa prova, né? Mas a gente faz aqui, ó, um rascunho. 5,7, 5,7. Duas casas decimais, então o resultado tem que ter duas casas decimais. 7 vezes 7, 4, 9, vai 4. 7 vezes 5, 35, com 4 que foi? 39. Oh, meu Deus, apareceu um negócio aqui. 39, é isso? 5 vezes 7, 35, vai 3. Eu tô meio lerdo hoje. 5 vezes 5, 25, com 3 que foi? 28. 9, aqui 14. 3 com 4 com 8, 12. E aqui 3. Duas casas decimais, 32,49. Não, vamos apagar agora aqui esse rascunhozinho. 32,49 deu ali em cima, né? Então, 5,7 ao quadrado é 32,49. 10 a menos 3 ao quadrado, aqui a gente multiplica os expoentes, né? Expoente com expoente, então vai ficar 10 a menos 6 sobre 10 a menos 1. E aqui, olha, divisão de potência na base 10, a gente subtrai os expoentes. Então, Ka vai ser igual a 32,49 vezes 10 menos 6 menos 1 vai dar menos 5. Bom, isso daqui não está em notação científica, está muito feio. Vamos andar a vírgula uma casinha para a esquerda e quando a gente faz isso, o expoente aumenta. Então, Ka vai ser igual a 3,249 vezes 10 a menos 4. Ah, aumentou? Aumentou, porque são números negativos. Então, menos 4 é maior do que menos 1. Perdão, menos 4 é maior do que menos 5 em uma unidade. Então, aumentou sim, senhor. Bom, significa que a primeira afirmativa está de fato certa. A gente pode até dar um Vzinho lá, né? Porque ele fala que o Ka é aproximadamente 3,2 vezes 10 a menos 4. E foi o valor que a gente encontrou aqui, né? 3,249. Eu acho que a forma correta de aproximar isso seria 3,3, né? Porque daria 25 ali, mas tudo bem. 3,249 vezes 10 a menos 4, então tá batendo. Então já vamos dar um Vzinho aqui, ó. Vou botar até de vermelho. Cadê? Não posso pintar aqui não. Aqui, ó. Do ladinho do 1, que a gente sabe que tá certo. Agora vamos para a segunda. Na segunda ele fala o seguinte: o pH da solução é aproximadamente 3,76. Bom, essa é um pouco menor, tá? Não vamos precisar fazer essa navegação toda, não. Vamos provar aqui a segunda afirmativa. Na segunda afirmativa, ele diz que pH tem que ser igual a... Vocês vão ver que a minha memória é péssima, eu já esqueci. 3,76. 3,76. Bom, para quem não lembra, pH, que a gente chama de potencial hidrogênio iônico, é o quanto um ácido é capaz de liberar íons H+. Quanto maior a concentração de íons H+ em solução, menor será o valor de pH, porque é uma propriedade logarítmica. Então aqui, ó, pH é menos o log da concentração de H+. A concentração de H+, ele deu. E você sabe, eu já esqueci, mas a gente volta aqui, ó. A concentração de H+ é 5,7 vezes 10 a menos 3. Mol por litro. E o pH, então, vai ser menos o log disso. pH é igual a menos o log de, parêntese, 5,7 vezes 10 a menos 3.
Bom, aqui a gente tem log de uma multiplicação, então a gente faz o log de um mais o log de outro, né? Para quem não lembra, ó, log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Então, a gente consegue separar aqueles dois produtos ali, de modo que facilita bastante, né? E uma outra coisa que eu vou fazer, que vai facilitar bastante a nossa vida, é colocar esse sinalzinho de menos aqui do lado de fora, isolar ele no parêntese. Então, ó, vai ficar assim, pH é igual a menos, abre parêntese, log de 5, oh, que letra feia. Log ficou pior, de 5,7 mais log de 10 a menos 3. Belezinha. Bom, log de 5,7, a questão deu, olha lá. Tá uma bagunça. Vamos botar a questão ali do lado, porque vocês percebem que eu preciso lê-la o tempo todo, porque eu esqueço os dados. Bom, 0,76, né? Então, a gente pode simplesmente substituir isso daqui, esse log de 5,7, por esse valor ali, 0,76. Então, teremos que o pH vai ser igual a menos, abre parênteses, 0,76. Agora aqui, ó, mais, seria mais o log de 10 a menos 3. Vamos estar aqui, ó, mais o log de 10 a menos 3. Bom, o log de 10 a menos 3 é menos 3, porque log é uma propriedade que é o inverso de uma potência de base 10. Seria 10 elevado a alguma coisa. E esse alguma coisa já está bem explícito ali, que é o menos 3. Então, esse mais aqui, olha, ele vai ser meio que anulado por esse menos 3, que já vai vir com o valor do logaritmo. Então, aqui, tome muito cuidado com o sinal, tá, pessoal? Porque a gente vai ter uma diferença ali dentro. Vai dar um valor negativo, e esse valor negativo vai ser invertido pelo sinal que está do lado de fora. Então, 3 menos 0,76, isso dá 2,24. Então, vou até fazer aqui embaixo, isso vai ficar menos 2,24. Então, pH não pode ser um valor negativo. pH, então, é igual a 2,24. Esse é o valor real do pH da solução, o que não bate com o valor que ele deu. Então, voltando lá, a segunda afirmativa não vale nada. Então, vamos dar um... Errada. Número 3. A adição de ácido clorídrico deslocaria o equilíbrio no sentido do reagente. Então, vamos para essa terceira afirmativa. A adição de ácido clorídrico deslocaria o equilíbrio para o sentido dos reagentes. Vamos ver de novo aqui como é que é o equilíbrio dessa solução. Temos o ácido, HA, seta de equilíbrio. Eu coloquei uma seta direta da última vez, me perdoem. H+, e A-. Bom, se a gente aumentar a concentração de HA, o equilíbrio será deslocado para a direita, porque a gente vai ter mais reagente para reagir. Agora, se a gente aumentar alguma coisa do lado de cá, tipo a concentração de H+, o equilíbrio será deslocado para a esquerda. Por quê? Porque esse equilíbrio aqui, pessoal, é um equilíbriozinho mesmo, sabe? Tipo uma linha muito tênue ali. Qualquer perturbação de um lado ou de outro faz com que ele seja deslocado. Lembra do Ka? O Ka que eu falei que é um valor fixo? Então, a natureza, ela equilibra as concentrações para manter aquilo ali em equilíbrio. Ela mantém as concentrações. Então, se tu aumenta a concentração de um lado, a tendência é que essa coisa, essa substância que você aumentou a concentração, seja mais consumida para virar o outro lado, para virar o produto ou voltar a ser o reagente, como é o caso do H+. Então, o que acontece quando a gente coloca HCl em solução, ácido clorídrico? Pô, se você coloca ácido clorídrico em solução, ele vai ionizar e também vai produzir H+. Então, a gente tem aqui o que chama efeito do íon comum. A gente vai ter um aumento de concentração de H+, do lado dos produtos. Isso vai fazer com que, de fato, o equilíbrio seja deslocado para a esquerda, porque tu está colocando mais produto. Então, a natureza vai equilibrar o negócio, vai colocar mais para o lado de cá, vai jogar mais para a esquerda para poder equilibrar a balança. Então,
A terceira afirmativa está certíssima. É isso? Sentido do reagente, que é o lado esquerdo. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para o sentido dos reagentes. Vamos ler a 4. A adição de hidróxido de sódio à solução promoveria um aumento no valor do Ka. O Ka não vai aumentar nem diminuir se a gente mudar as concentrações, pessoal. Isso é uma coisa que a gente não precisa nem anotar nada, porque é o seguinte, o que faz o Ka de um ácido mudar é temperatura e pressão. Vamos seguir a lógica aqui que a questão estava querendo que a gente seguisse. Olha só, vou até usar aqui o mesmo desenho que eu estava usando antes. Vamos supor que a gente coloque de fato a base, né, o hidróxido de sódio, Ha. O que vai acontecer? Tenho H+, A-, blá, blá, blá. E aí eu coloco um hidróxido de sódio na solução. Se eu coloco um hidróxido de sódio na solução, teremos a liberação do íon sódio e da hidroxila. Bom, de fato, a hidroxila vai interagir com esse H+ aqui, sequestrando ele, diminuindo a concentração dele. Mas isso não vai afetar o Ka. Muito pelo contrário, isso vai fazer com que esse cara aqui, o Ha, seja mais consumido. O ácido ele vai ser mais consumido para virar mais prótons e hidrogênios, porque esse próton e hidrogênio está sendo consumido pelo OH-. Então, o Ka não muda. O que muda são as concentrações. Se tu muda a concentração de cima, a de baixo vai mudar para poder equilibrar o negócio. Então, a quarta afirmativa está erradíssima, porque o Ka não muda. Então, fica para a gente 1 e 3. Letra A está correta. Já dava para saber antes, né? Porque a única que tinha 1 e 3 era a letra A, mas aí a gente precisa ler todas elas para comprovar isso cientificamente. Então, é isso, galera. Letra A. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você acompanhar outros vídeos como esse. Grande abraço, até o próximo.